assumidos, o secretário regional Edio Castanhel não poderá comparecer ao Fórum Municipal das Cheias e Drenagem Urbana. Florianópolis, 7 de julho de 2009. Prezado senhor, com meus cumprimentos, agradeço a gentileza do convite para participar do encontro público que está sendo chamado pelo Fórum das Cheias, onde ocorrerá o debate sobre o Rio Criciúma e alternativas às inundações ocorridas no município de Criciúma. Informo da impossibilidade do meu comparecimento em razão de estar participando de atividades relacionadas ao Parlamento catarinense. Desta forma, indico o senhor Luiz da Alfarra para representar-me nesse encontro público. Atenciosamente, deputado estadual Décio Góes. O Governo Municipal de Criciúma poder... Excelentíssimo senhor presidente, em de todo impossível comparecer ao terceiro Fórum Municipal das Cheias e Drenagem Urbana, haja vista que no mesmo horário já haverem compromissos anteriormente agendados, por oportuno informo que estarei aí representado na pessoa do secretário do Sistema Viário, senhor Abrão Arthur Souza. Atenciosamente, prefeito municipal em exercício, Márcio Búrigo. Chamamos para compor a mesa secretário do Sistema Viário de Obras, Abraão de Souza, representando o prefeito Márcio Búrigo. Promotor Luciano Nacheveng, capitão Comelli, comandante da Polícia Ambiental. O Vacir Fontana, representando o Sindiscom. Registrar a presença da Nair Nazário, representando a União da Associação de Moradores de Criciúma. Santos Longarete, presidente da SIC. Júlio César Wesley, presidente da CDL. Sérgio Ilse, integrante do Comitê Gestor. Antônio Schneider, vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Aranaguá. Luiz da Alfarra, representando o deputado Décio Góes. José Carlos Virtuoso, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nós vamos tentar ser bem objetivo. É o terceiro Fórum das Cheias e queremos sair daqui algumas conclusões. O doutor Luciano, ele inicia a falação e deve ser a pessoa que encerra depois a falação. Nós vamos dar esse início. Decorrer, se nós perceber que está se alongando muito, nós vamos começar a estipular uns horários. Com a palavra, doutor Luciano. Gostaria de inicialmente saudar o presidente desta casa, o vereador Edinho, cumprimentar o secretário de Obras, o secretário Abraão, representando o prefeito de Criciúma, cumprimentar o Vacir Fontana, representando o Sinduscom, cumprimentar o capitão Comelli, comandante do 10º Pelotão de Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós estamos hoje praticamente encerrando, presidente, esse terceiro fórum, das cheias, com vários representantes de segmentos na cidade, para discutir essas questões envolvendo especialmente o Rio Criciúma e as soluções que podem ser dadas para minimizar os impactos causados pelas cheias em nossa cidade.
Eu fiz questão, presidente, de convidar, até com a sua autorização, o capitão Comelli, que representa, né, a Polícia Ambiental de Santa Catarina, para que também, se puder, né, externar sua opinião a respeito desse assunto que vai ser debatido hoje, e também do vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Arananguá, o engenheiro Antônio Schneider, que se faz presente aqui, que não foi ouvido, né, em outras oportunidades, até porque o Rio Criciúma ele faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Arananguá. Dentro da Lei dos Recursos Hídricos, nós temos a criação e a existência de acho que 14, 15 comitês de bacias hidrográficas no nosso estado, que são comitês que têm o objetivo de cuidar, né, dos recursos hídricos. E nós temos um comitê super bem organizado e que defende, né, o recurso hídrico da bacia hidrográfica do Rio Araranguá, onde o Rio Criciúma tem deságua, né, no Rio, o Rio Criciúma deságua no Rio Sangão, que por sua vez deságua no Rio Araranguá, que é o rio maior, formando assim a bacia hidrográfica do Rio Araranguá. Então nós temos um comitê, e aí se eu pudesse oportunizar a fala do vice-presidente para que ele pudesse externar sua opinião a respeito desse assunto e falar um pouco também do que seria, quais as funções desse comitê da bacia hidrográfica do Rio Araranguá. Eu estou vindo pela segunda vez aqui na Câmara de Vereadores para discutir essa questão envolvendo as cheias, né, especialmente, e também referente à questão do Rio Criciúma. A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Criciúma, desde 2007, instaurou um procedimento chamado Inquérito Civil, onde, nesse procedimento, nós juntamente com a Polícia Ambiental, a gente está fazendo, né, todo um trabalho de fiscalização referente às ocupações nas margens do Rio Criciúma e também envolvendo a questão da poluição causada no Rio Criciúma, a poluição existente hoje no Rio Criciúma, e tentando, através desse procedimento, colher informações técnicas para que a gente possa formar uma opinião no sentido e chegar à conclusão de que se é possível ou não a recuperação do Rio Criciúma, que é um rio que recebe o nome da nossa cidade e que pertence a todos os criciumenses. Um rio, e durante a investigação, que já faz mais de 2 anos, nós obtivemos vários relatórios, vários pareceres técnicos. Ainda estamos colhendo ainda alguns pareceres técnicos, auxílio do IPAT, do CPRN, do próprio projeto Abrace Seu Rio, que foi assinado ano passado com o prefeito Antonelli e o CIESESC, onde foi feito um trabalho, um diagnóstico, né, uma equipe multidisciplinar, vários técnicos ambientais, referente à existência das nascentes, né, todo um trabalho que pode ser feito através da educação ambiental nas crianças, na população de Criciúma, no sentido de conscientizar e cuidar um pouco mais do seu rio, né, principalmente parar de jogar lixo e sofá e geladeira, que a gente costuma ver. Então há todo um trabalho de conscientização ecológica visando a proteção e recuperação do Rio Criciúma. Esse é o trabalho da promotoria. E aí, nos últimos acontecimentos, que todos conhecem, nós estamos verificando, e que surgiu em razão das últimas cheias que ocorreram no nosso município, né, que em poucos minutos, né, determinadas áreas no centro da cidade foram rapidamente alagadas, causando um transtorno para toda a comunidade. E a partir desse momento, começou a se discutir de uma forma mais intensa a solução desse problema das cheias. Vejam bem, as cheias é um problema que já existe há muitos anos no Rio Criciúma, não é uma coisa que surgiu agora. O que surgiu foi a forma mais violenta, vamos dizer assim, e que causou mais impacto, que foi o caso do início desse ano. E as informações que nós temos nesse sentido, de que informações técnicas que fazem parte do inquérito civil, que um dos motivos que ocasionou as cheias, que causou vários prejuízos no início desse ano, não foi único. Obviamente houve um excesso, caiu chuva demais, a gente sabe disso, mas também porque já se fazia alguns meses que o Rio Criciúma não tinha sua limpeza, né, como deveria ter. Então, com os obstáculos que foram colocados pela população, e nós não sabemos quem, não temos como responsabilizar, houve então o trancamento de alguns acessos, e aí fez com que as águas, da forma que veio, transbordassem, né, e causassem as inundações, as cheias que nós fomos vítimas, né, no começo desse ano. E a partir daí, então, se iniciou um processo de discussão mais profunda sobre essa questão das cheias e as possíveis soluções para esse problema. Bom,
E aí nós verificamos nos últimos meses que a Prefeitura de Criciúma, novo governo, através de um projeto de criação, isso o próprio secretário de Obras pode confirmar, do governo Décio Góes, um projeto que visava tentar, de alguma forma, resolver as questões das cheias do centro da cidade. E o projeto inicial, eu tive conhecimento, o projeto inicial, pelo menos assim, nós verificamos dentro da existência do projeto que nós verificamos apenas a existência de um canal auxiliar, né, a construção de um canal auxiliar junto ao Rio Criciúma na parte que ele está canalizado. E aí depois disso, e com esse projeto se conseguiu então garantir esses 23 milhões, que está praticamente disponível se o projeto for confirmado até o dia 30 de julho, também tem essa informação, e que daí, a partir desse projeto inicial, que foi aprovado no Ministério das Cidades, começou a discussão de que poderia ser utilizado desse dinheiro, fazendo um adendo nesse projeto inicial, de bacias de contenção, e aí a questão polêmica, o fechamento, o tamponamento de parte do Rio Criciúma que passa no centro da nossa cidade, como uma forma, para os que defendem essa tese, de se resolver o problema das cheias no centro de Criciúma. E aí a posição contrária da promotoria, principalmente com base em tudo que foi produzido de laudo técnico, da investigação que veio desse inquérito civil que foi instaurado em 2007, de que o problema das cheias é grave, nós temos que resolver isso, mas que não é pura e simplesmente fechar o Rio Criciúma que vai resolver. Então nós defendemos a seguinte, e isso eu já coloquei no segundo fórum, há 2 semanas atrás, de que nós concordamos plenamente com a execução desse projeto para garantir esses 23 milhões, com a construção desse canal auxiliar, lógico que precedido de um estudo de impacto ambiental para verificar, para que não haja um impacto significativo, né, nessa obra. Somos também favoráveis e concordamos, isso já foi externado publicamente, a questão envolvendo a possibilidade de construção de bacias de contenção para justamente evitar as cheias no centro da cidade. Mas, como nós estamos fazendo um trabalho já de 2 anos com o objetivo de revitalizar o Rio Criciúma, porque nós acreditamos que o Rio Criciúma pode ser revitalizado, nós temos parecer do geólogo Antônio Krebs, que é o que nos dá praticamente o embasamento disso, até porque ele é o maior especialista, o geólogo, o maior especialista nessa bacia do Rio Criciúma, de que o Rio Criciúma possui função ecológica, ele ainda tem condições de ser recuperado, principalmente quando a rede coletora de esgoto começar a funcionar, que ela vai ser implementada ano que vem, no centro da cidade, vai terminar a obra. Isso vai fazer com que o esgoto não seja mais lançado diretamente no rio. O Rio Criciúma tem nascente bem definida, tem vazão e tem uma foz, que é o encontro com as águas do Rio Sangão. Então nós defendemos, né, essa questão específica de que o Rio Criciúma é curso d'água perante a legislação e ele tem que ser preservado. Tanto é que nós estamos já desde 2007 fazendo um trabalho individual em todas as ocupações ao longo do Rio Criciúma, de ocupações de margem de rio. Com mais de 15 TACs foram assinados, com proprietários de terrenos na margem do Rio Criciúma, na beira do Rio Criciúma, onde ficou estabelecido um prazo para recuperação dos 15 metros, né, de vegetação nativa, recuperação de mata ciliar, essas recuperações já em andamento, alguns trechos, eu até posso apontar para os senhores, se os senhores quiserem conferir amanhã essa recuperação dessas áreas. Então a gente está fazendo todo um trabalho de recuperação, porque nós acreditamos que o Rio Criciúma tem condições de ser recuperado, revitalizado. E aí, essa é a nossa opinião. Até para finalizar, sei que nós vamos abrir para os debates, nós temos uma posição favorável à construção de um canal auxiliado, bacias de contenção, tudo com um estudo de impacto ambiental competente, né, para analisar essa questão do impacto ambiental dessas obras. Sabemos que é importante resolver o problema das cheias de Criciúma, mas num primeiro momento não há necessidade do fechamento de alguns pontos do Rio Criciúma. É lógico que se depois de investir nessas obras e a gente verificar que elas não minimizaram, não resolveram de certa forma as cheias da nossa cidade, nós podemos até partir para uma nova negociação se o caminho é o fechamento total do Rio Criciúma.
O que nós não queremos é simplesmente antecipar uma possibilidade que nós não acreditamos, pura e simplesmente por ter que aproveitar o recurso público para resolver de uma vez por todas o problema das cheias. Nós entendemos que a cheia tem que ser resolvida e tem uma forma inicial de se tentar resolver. Se essa forma não for ideal, não resolver o problema, a gente parte para uma segunda solução. Esse é o nosso posicionamento. E infelizmente, eu gostaria de informar os senhores que, como essa discussão já leva alguns meses, né, não é uma questão, nós estamos partindo hoje do início, eu fiz questão de me certificar com a cúpula da minha instituição, o Ministério Público de Santa Catarina, com o Procurador-Geral de Justiça e os coordenadores dos Centros de Apoio do Meio Ambiente, e, inclusive, pedi um amparo, vamos dizer assim, ao Procurador de Justiça Jackson Correia, que foi promotor do meio ambiente aqui por 14 anos aqui em Criciúma, que marcou muito a cidade, uma proteção do meio ambiente, inclusive recebeu o título de cidadão honorário dessa casa, né, por todo o brilhante trabalho que ele fez em prol do meio ambiente aqui de Criciúma, e ele é da mesma opinião que a minha, tem que se preservar, tem que se revitalizar, tem que investir no dinheiro, na revitalização do Criciúma, e não simplesmente fechar, porque não é uma solução ideal para o problema. Tem outras soluções que podem ser dadas num primeiro momento e analisar no segundo momento se essa solução é cabível. E nós temos uma posição definida, eu até falei com o presidente, olha, presidente, eu participo com o maior prazer do terceiro fórum de discussões sobre as cheias, mas nós temos uma posição já firmada, e eu, infelizmente, nesse caso específico, é difícil fazer uma composição, porque se eu ceder, eu vou ser responsabilizado pela minha instituição por fazer um acordo que, segundo a minha instituição, contraria a lei. Eu vou respeitar a opinião de todos vocês, advogados, técnicos, se forem contrários à minha opinião, mas nós temos uma opinião formada e nós temos que, como nós somos fiscais da lei, nós temos que defender essa nossa posição. Eu já adiantei, inclusive, para o prefeito em exercício hoje, Márcio Búrico, em algumas oportunidades que eu tive conversando com ele, como é difícil se fazer um acordo nesse sentido, até por ser uma posição já firmada da minha instituição, eu não vejo outra solução de que essa discussão do fechamento do Rio Criciúma seja resolvida através do Poder Judiciário. Ou seja, em primeira e em segunda instância, mas é o Poder Judiciário que vai ter que dar a palavra final, se ele concorda ou não concorda com a tese da tese de quem defende que o caminho, a solução para resolver os cheios da cidade é fechar o Rio Criciúma. Então é um caminho natural. Cobrir o rio, né? Cobrir o rio. Cobrir o rio. O que eu falei? Fechar o rio. Fechar o rio no sentido, por cima, né? De alguém entender que fosse fechar, cobrir o rio, né? Desculpa, fechar, porque ele já está canalizado, né, no trecho, né? Vai tamponar o rio, que essa é a questão. Então nós temos essa opinião, obviamente que o Ministério Público tem o poder de postular, através da ação civil pública, quando ele entende que determinada situação não está de acordo com a lei, não é o dono da razão, né, isso, todo mundo sabe disso, e obviamente que nós vamos, se a coisa fluir para esse caminho, nós vamos discutir isso judicialmente, onde nós vamos pedir para que o juiz aqui da segunda vara da Fazenda nomeie um perito, né, já que vai se discutir, né, a gente já sabe que nós temos uma perícia e a prefeitura também, de certa forma, tem um parecer técnico, uma perícia no sentido que pode fechar. Então nós vamos ter que discutir isso através da nomeação de um perito judicial que vai fazer a análise, né, profunda desse assunto e vai orientar o juiz para que ele possa dar a sua decisão. Então essa é a nossa posição, presidente. Vou registrar a presença do ex-vereador Edson Ramos, do Joacir dos Santos, do Bob Locke, ex-presidente dessa casa. Com a palavra, Abraão, representando o prefeito Márcio Búrigo. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Edson do Nascimento, cumprimentar os demais membros da mesa, os vereadores aqui presentes, e justificando a ausência do prefeito Márcio Búrigo, com um compromisso previamente assumido no distrito de Rio Maina, com a comunidade de lá, e me faço representar. Dizer que estamos aqui para colaborar no que for possível, né, como integrante do Poder Municipal, e com relação ao projeto que o procurador
O promotor, desculpa, colocou agora, na verdade, realmente é um projeto que nós encontramos ao assumirmos a prefeitura, aonde estamos através deste projeto, estamos dando licitamos um outro projeto, né? Ele foi um ponto de partida, e aguardando agora o resultado desse projeto que vem para podermos pôr em prática. Então não sabemos, na verdade, o que vai vir do projeto. Não está falando em tamponamento, em fechamento, em nada, por enquanto. De momento era isso. Com a palavra, o você, Fontana. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Edinho Nascimento, cumprimentando assim toda a mesa, e também estender meus cumprimentos a todos os vereadores presentes e as pessoas, senhores e senhoras aqui presentes. Criciúma, muitas décadas, tem sofrido muito em questões ambientais, em questões de desenvolvimento, em questões até em questões onde nós perdemos muita arrecadação. Nossas terras têm muitas terras degradadas, nós temos aqui muitas empresas que os proprietários moram em Criciúma, os filhos deles moram em Criciúma, e a empresa está no município vizinho. Além dessas perdas, nós temos aqui as cheias do rio Criciúma, que tem afetado quase todo ano o comércio de Criciúma, o trânsito de Criciúma e até a saúde de Criciúma. Então, realmente, Criciúma precisa ter uma recuperação ambiental, Criciúma precisa ter uma recuperação até do próprio ar de Criciúma. E ainda hoje eu estava falando com uma pessoa que ele foi numa médica em Porto Alegre, dizendo assim, mas tudo de Criciúma, a maioria das pessoas de Criciúma tem problema no pulmão, tem que dar um cuidado do pulmão devido à poluição de Criciúma. Então, nós entendemos que é muito importante nós preservarmos a nossa nascente do rio Criciúma, é muito importante nós preservarmos e aumentarmos até a nossa área verde de Criciúma. Agora, nós precisamos também criar alternativas além desse canal para o rio Criciúma. Então hoje foi combinado e foi conversado na última para nós trazermos propostas, para nós dar o encaminhamento das soluções do rio Criciúma. Então eu gostaria de repetir aqui uma proposta que eu fiz na outra reunião, aonde o poder público não entra com nenhum recurso. O poder público só seja um facilitador dessas soluções. A gente sabe que existem ideias, até existem empresas da construção civil que já faz uma caixa de retenção de água nos prédios. Que isso que retarda a chegada da água da chuva no canal, ou retarda a chegada da água da chuva na rua de Criciúma. Então, a minha primeira proposta é nós criar, ao longo do rio, aonde ele não está tamponado, um alargamento naquelas posições. Eu tenho aqui um exemplo. Na rua Pedro Benedetti, aproximadamente, nós temos 100 metros de rua, que no tempo de cheia ela chega a 50 centímetros, em média, no meio da rua, de cheias. Se nós pegar 100 metros por 50 centímetros de água, por 12 metros de largura da rua, nós chegamos a 600 metros cúbicos de água. Então, quando enche o rio, quando enche Criciúma, nós chegamos a 600 metros cúbicos a rua Pedro Benedetti. Se nós pegarmos apenas 20 metros, alargar 5 de cada lado, toda essa água caberia dentro do próprio leito do rio Criciúma. Então a minha sugestão, o que é? Que aqueles locais que no rio não está tamponado,
que eu concordo com o doutor Luciano, se o rio onde está tamponado, não está tamponado, apenas tamponá-lo, não é solução para a cheia, e sim vai dificultar mais ainda a cheia. A sugestão, que nós aumentasse a margem do rio, que hoje 5 metros para cada lado, vamos admitir, se eu pegar 20 metros e alargar 5 de cada lado, toda a água da Pedro Benedetti caberia nesse espaço, que seria os 600 metros cúbicos. Que depois desse alargamento, sim, pudesse ser tamponado. Que ali, onde está aberto, é ali que as pessoas jogam a sujeira, é ali que o pessoal joga o sofá, o pneu, essas coisas. E nós temos um exemplo hoje, que eu ainda ouvi na rádio a Som Maior, onde o De Luca falou que embaixo da Armacedo, a Armacedo, quando construiu, fez um canal de 6 metros e lá sempre fica sobrando área. É sinal que o grande problema da cheia é o estrangulamento do rio Criciúma. Então eu já conversei até com alguns empresários, e eles se propõem a alargar esse rio, de que hoje tem 3 metros, 5 para cada lado, ou 5 do lado extremando do terreno, onde não está tamponado. Desde que ele possa chegar a sua obra a 5 metros do rio hoje. Então, essa é a primeira solução, essa é a solução que eu apresentaria. A iniciativa privada aumenta o tamanho do rio, alarga o tamanho do rio, e na contrapartida ele possa chegar a 5 metros do canal existente hoje. E depois sim, tamponar. Então a questão de revitalizar, recuperar a mata ciliar no trecho do rio, é um local que já está degradado, é um local que já está consolidado, é um local que tem até casas em cima, e se não fizer nada, o muro que está lá existente hoje, ninguém tira, porque se tirar aquele muro, ele perde 15 metros. Então, fica no impasse, não resolve a cheia, não tira o canal, não acontece nada. Então, essa a sugestão que eu apresento é essa. A iniciativa privada alarga o canal, faça as bacias de retenção, em contrapartida, ele chegaria, do Q15, chegaria com 5 metros do rio atual. Essa é uma proposta, presidente, que gostaria de deixar apresentada. E outra proposta que se está elaborando no plano diretor, toda obra, toda casa que fosse fazer da Crívio para cima, ou do rio, da Rua Aranguá para cima, que todas elas tivessem uma caixa de retenção de água. Se nós pegarmos aí, cada casa, se conseguisse guardar 1.000 litros da chuva, 200 casas nós tínhamos 200 mil litros de água. Nós, no plano diretor de Criciúma, nós construíssemos uma legislação que todas as casas retesse a água da chuva. E retendo essa água da chuva, ela não vai para a rua e não vai alagar o centro da cidade. E essa chuva pode ser reutilizada ou pode soltar depois da chuva. Então, como já tem empreendimentos em Criciúma que estão sendo feitos com retenção da água da chuva, e essa água da chuva depois está usando molhar jardim, usando até nos banheiros da casa. Existe uma empresa instalada lá na rua Joaquim Nabuco, se eu não me engano, no edifício Tivita, feito pela consultora Fontana, que lá tem até um mostruário, tem todo o sistema alemão de como reaproveitar a água da chuva. Ele faz uma pré-filtragem, onde ele separa a parte sólida, que sai do telhado, e a outra parte vai para uma caixa d'água que pode ser usada. Então eu acho que o problema que está tendo Criciúma hoje com a cheia, isso pode ser uma solução para as casas no futuro, se elas usarem essas casas. Então, no plano diretor, eu acredito que pode ser usada para, na hora que o pessoal aprovar um projeto, que tenha uma caixa de retenção de água, ou uma caixa que retém a água da chuva, fazendo com que ela fique na residência e a pessoa possa usar e não caia no rio. Então, sendo breve, sendo objetivo, presidente, eu deixaria essas duas
sugestões como sugestão para o problema das chuvas do Rio Criciúma. Uma palavra, Comelli. Boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite. Senhoras autoridades, vereadores, senhoras e senhores. Quero informar que a Polícia Ambiental ela tem um parecer claro voltado ao meio ambiente, mas nunca também deixando de lado a questão social. Não participei dos outros fóruns que trataram sobre o assunto, mas foi possível averiguar com bastante clareza após a explanação do promotor Luciano. E quero te informar que a Polícia Ambiental ela vem tido bastante proximidade com o Rio Criciúma em todas essas ações que o Ministério Público teve em empreendimentos, ações no Rio Criciúma nesses 2 últimos anos. E podemos então acompanhar de perto, desde a nascente do rio até onde ele se liga com o Rio Sanguão, onde se transforma no Rio Sangão. A gente percebe então que na nascente nós temos uma água, na sua grande maioria, aquela que não teve contato, é claro, com nenhuma resquício do carvão, mas é uma água limpa. E após ele ter um contato com as edificações e construções, é que ele começa a receber esgotos, lixo doméstico, etc. E a partir daí, então, o rio começa a, digamos assim, morrer, né? A partir daí a gente começa a matar o rio. E aí a nossa preocupação, então, é a partir daí, após ver ele quase morto, nós tamponarmos ele e aí sepultarmos em definitivo o rio Criciúma. Então essa é a preocupação que se deve ter a comunidade e os vereadores, de que um turista, ao saber onde é que fica o tal do Rio Criciúma, não, ele passa aqui por baixo, então ninguém vê o rio que tem o próprio nome da cidade. Então, essa permissão de causar algum prejuízo, não sabemos qual é o resultado que vai vir, mas se focalizarmos nessa questão, nós estaríamos sendo ambientalmente incorretos. Medidas sociais para conter as chuvas, há vários. O próprio empresário já citou como medida já no plano diretor, perfeito. Nós estaríamos contemplando, auxiliando a questão social. Mas se há outras medidas, como a construção de canais auxiliares, nesses pontos, principalmente onde é o estrangulamento, a Polícia Ambiental, eu, como comandante desse pelotão, não vejo por que se utilizar de outros tipos de mecanismos que não seja esse que está tão bem claro e protege dessa forma tanto a questão ambiental quanto a questão social, que é próprio as cheias na região central. Esse é o entendimento da Polícia Ambiental. Nós vamos agora abrir para as perguntas. Para as pessoas que tiverem interesse em fazer essas perguntas, tem um microfone ali com o menino aí, que está aberto às perguntas. Ou para contribuir também nesse debate, está aí sempre para ouvi-los. Com a palavra, Antônio Schneider. Certo. Muito boa noite a todos. Presidente Edson Nascimento. Eu queria justificar aqui a presença do Comitê de Bacia do Rio Araranguá. Eu recebi uma convocação na tarde de hoje do comitê e porque o Dr. Hernani ele não pôde comparecer porque tem outro compromisso nessa noite. Mas de qualquer forma, essa é uma oportunidade para que nós possamos apresentar o comitê aqui nessa Câmara, já que o assunto aqui envolve água, envolve rio drenagens, né? E a finalidade do comitê, a criação do comitê, é justamente tratar desses assuntos, né? Então, só para relembrar, o comitê ele é formado por o setor público, né? Ele está representado no comitê o setor público, uma parte, outra parte o setor produtivo e a sociedade organizada. Então, nessa estrutura de comitê é que se debate, se discute os planos, se pretende discutir o plano de bacia, né? E o que seria o plano de bacia? É justamente todas as ações voltadas a garantir
a condição de que todo mundo tenha, todos os usuários da bacia tenham acesso aos recursos naturais, à água principalmente, né? Nós passamos aqui, quem morou em Criciúma, quem mora em Criciúma, tem experiência aí de uma década passada aí, que nós tínhamos períodos, principalmente no verão, que faltava água no município, né? Então foi adotado lá esse problema de falta de água, ele foi solucionado através de uma obra que é a barragem do Rio São Bento, e que durante um bom tempo vai equacionar essa questão, né? Então, eu estou citando esse exemplo porque existem mecanismos para controlar não só o problema da falta de água, como também mecanismos para conter as cheias, que é o assunto dessa Câmara. Mas nós lá no comitê, nós nos ressentimos um pouco da falta da presença do poder público nas reuniões, porque hoje o setor produtivo está representado, nós temos a SIC, está comparecendo praticamente a todas as reuniões, tem o pessoal da agricultura e algumas ONGs lá que também vão frequentemente. E a Câmara de Vereadores, ela também tem um lugar lá para levar as questões e tem que participar, deveria participar. O CREA também tem um local para participar enfim, o poder público ele não tem se feito muito presente nessas reuniões. E nós, em relação ao tema presente, nós não temos, não poderia aí manifestar uma posição do comitê, se é a favor ou contra. Eu acho que a questão está muito bem colocada, ela tem que ser discutida e está sendo discutida num bom nível, mas nós nos apresentamos também para auxiliar. Existe uma comissão técnica lá para discutir essas questões também, e como o foro adequado, onde toda a sociedade ela está representada nesse comitê, nós teríamos maior interesse em também assumir essa responsabilidade, em participar dessas discussões aí envolvendo os projetos, porque não é só o município de Criciúma, Maracajá, Sombrio, Araranguá, etc., também tem suas obras, tem seus problemas, e todos eles estão sendo tratados ali também no âmbito do comitê. E só, se me permite um tempinho para esclarecer o que é o comitê, para que ele foi criado, né? O governo federal, ciente de que ele não teria condições de gerir todo o problema do abastecimento público, o problema de abastecimento de água para todo o Brasil, dimensões continentais, onde nós temos bacias totalmente diferentes, como a Amazônica e a Bacia Uruçanga, são totalmente diferentes. E aqui na nossa região foi criado então esse instrumento dos comitês de bacia. Então, para justamente administrar essas questões, administrar esses conflitos. Então, essa é um exemplo bem didático do que poderia ser usado o comitê, que hoje está na fase de cadastramento de usuários, está na fase da definição da disponibilidade de água. Nós não sabemos hoje qual é a disponibilidade de água, né? E tem os projetos que estão andando, inclusive com participação da Petrobras, da EPAGRE, com estações meteorológicas que estão sendo implantadas aí, doadas pela Petrobras, e isso é uma ferramenta fundamental para o conhecimento do nosso regime hídrico. E por outro lado, nós, fazendo esse cadastramento de usuário, nós sabemos também qual é a demanda por água, porque nós não sabemos se na realidade vai faltar, ou está faltando, ou vai sobrar. Mas toda obra que visa conter cheias ou também garantir a disponibilidade de água, nós vemos com bons olhos, e nós pretendemos também ter condições mais adiante, em breve, esperamos em breve, para que nós possamos dar garantia dessa disponibilidade de água, não só para o consumo humano, mas também para a indústria, para a agricultura, que todos possam ter água disponível no futuro próximo, dentro de um planejamento, dentro de um plano de bacia, que é onde nós pretendemos chegar. Então, só para finalizar, mais uma vez, nos colocamos à disposição, nós queremos até participar desse debate aí, dessa reunião, porque nós temos o maior interesse em conhecer como estão funcionando os sistemas hidrológicos aí da nossa região, né? Era isso que eu tinha a manifestar.
palavra continua livre para as pessoas que querem se manifestar, perguntar. Há 130 anos, nasceu Criciúma, as margens do rio, no entanto, foi pouco a pouco desprezado, tanto que se transformou nos fundos das habitações, depósitos de lixo e entulhos, sufocado e sem espaço para abrigar as águas das extensas chuvas, enquanto a cidade crescia rapidamente e inversamente a permeabilidade do solo reagiu como pôde, causando as famosas enchentes. Os 65 milhões que estão sendo investidos no sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário restabelecerá um novo padrão de qualidade de vida para a nossa cidade, a partir daquilo que representa a primeira ação concreta, visível e efetiva em relação à despoluição do rio Criciúma. Os 23 milhões de reais do governo federal serão suficientes para restaurar a harmonia entre a cidade e o rio, reincorporando a nossa paisagem, para que a cidade fique mais bonita e saudável, para que se respeitem as matas ciliares e se promova o uso adequado do solo. Com essas medidas, dificilmente haverá mais cheias. O projeto deverá, na área central, reconhecer que o rio já está comprometido, sendo necessária a construção de canais auxiliares para a drenagem urbana e bacias de retardo. A partir da rua Araranguá já se pode manter as matas ciliares e resgatar a paisagem. O rio não pode ser canalizado. Precisa de espaço para dar vazão às águas das chuvas, não importa a intensidade com que venha. Rio é rio, não é esgoto. Para nós, então, o Criciúma não é simplesmente qualquer rio. É história, patrimônio, é o rio das nossas vidas. Na Europa, todos os rios foram recuperados, eliminando as fontes de poluição, que acontecerá aqui com o sistema de tratamento do esgoto urbano e recuperando as matas ciliares gradativamente. E conclui, o projeto deve ter a anuência dos comitês de bacias, além dos órgãos ambientais, municipal, estadual Fátima e federal IBAMA. Décio Góes, arquiteto, prefeito 2000-2004 e deputado estadual. A palavra continua livre para as pessoas que querem se... O Maneca. Boa noite, Edinho, presidente da casa, boa noite aos componentes da mesa, demais vereadores, todos aqui presentes. Na realidade, eu tenho um questionamento, talvez o secretário Abrão possa me responder, até porque o que a gente tem percebido é o que está em discussão é o tamponamento do rio. As demais questões estão, elas são unanimidade em questão da necessidade e que vai trazer benefício para a cidade como um todo. O secretário, aonde começaria o tamponamento, se é que já tem esse levantamento, até onde que ele vai, só para ter uma ideia do percentual, o porquê da minha pergunta, que na realidade nós já percebemos um tamponamento do rio Criciúma no centro da cidade, em vários pontos, e aí fica uma questão, que percentual a mais seria mais tampado, até porque uma preocupação que eu acho que os técnicos veem como solução pelo tamponamento seria a questão do lixo que é jogado no rio e através desse lixo que provoca as cheias e esse transtorno todo que é provocado. Eu falo isso em nome da CDL, de todos os lojistas, principalmente da 6 de janeiro, da João Zanetti, que são além da Coronel Pedro Benedetti também, que são os pontos críticos que têm acontecido essas cheias. Pois não. Bom, conforme eu falei anteriormente, na verdade, nós ainda não temos um projeto executivo, né? Nós temos alguns estudos, né? Um deles, inclusive, de um governo anterior a nós, né, que a gente tirou algum proveito, mas não tem nada definido
com a questão de tamponamento, o percentual de tamponamento. O que nós estamos preocupados nesse momento é exatamente a questão dos canais auxiliares, né? São os canais que virão a dar vazão nos momentos de cheia. Então, a questão do rio, propriamente dito, ela nos preocupa, sim. Nós temos alguns projetos, né? São projetos que prevêem a possibilidade de se tamponar algumas situações, mas não está aqui a prefeitura querendo tamponar o rio da sua nascente até a sua foz. Então, eu lhe responderia dessa maneira: não temos nada definido ainda nesse sentido. A preocupação é, sim, com a questão dos canais auxiliares, né? Maneca. Gosto muito do Maneca, mas eu sou o Zeca. É o Zeca. Gosto muito do Maneca, meu colega jornalista. Bom, boa noite, presidente, boa noite a todos os membros da mesa, a todas as pessoas que estão aqui participando de um momento muito importante. Eu sou o Zeca Virtuoso, eu sou professor da Unesc e presido atualmente o Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Criciúma. Então, é muito oportuno esse fórum, enquanto nós estamos discutindo uma questão que efetivamente acompanha a nossa vida de criciumenses. Na década de 60, quem teve acesso a um documentário, um vídeo institucional do prefeito da época, o Neri Rosa, 63, esse documentário já abordava o problema das cheias, a necessidade de se fazer a dragagem do rio em razão das cheias. Isso em 1963, o ano que eu nasci. Então já é um problema antigo, né? Como também é antiga a nossa forma de ocupação dos espaços na cidade, enfim, e com o modelo que nós temos de ocupação. Então, é muito oportuno, e eu gostaria de fazer um comentário elogioso ao empresário Fontana pela ideia de fazer, em relação à questão da contenção da água da chuva. Diga-se de passagem, não se trata apenas de uma solução para ajudar a minimizar os danos das cheias, como também uma necessidade em função até da própria uso da água da chuva, porque nós sabemos que a nossa água nós temos problemas na região. Nós temos um comprometimento aí de mais de 70% dos recursos hídricos e há uns 3 anos atrás já se falou que em menos de 20 anos a região teria problemas seríssimos de abastecimento de água, porque a barragem do Rio São Bento ela é uma solução paliativa, ela não resolve o problema da água. Nós não estamos recuperando os nossos recursos como precisaríamos para ter uma segurança. E também já há estudos que dão conta de que a água subterrânea de Criciúma já apresenta metais pesados, né, em função da atividade de mineração de carvão. Então, muito boa ideia, e creio que a solução para o problema das cheias deva ser pensado com bastante critério, porque de fato, hoje eu realizava uma atividade com meus alunos da engenharia ambiental lá na Foz do Rio Criciúma, que é um laboratório onde há pelo menos 6 anos eu compareço no final de cada semestre, para a gente verificar o tratamento que a gente deu para esse rio. Não vem ao caso a gente agora fazer essa reflexão, mas quando vê o rio que é tratado daquela forma, que traz o resíduo doméstico, enfim, o esgoto, e o outro que carrega, né, os metais pesados da mineração, onde se funde e o rio Sangão segue para o rio Araranguá. Então, é lastimável que nós tenhamos, ao longo dessas décadas, enfim, dado esse tratamento para o nosso rio, né, porque nós também não tínhamos essa consciência. Então, a gente fala enquanto sociedade, não, realmente não adianta agora a gente se penalizar. Mas é importante que a solução que seja levada a efeito, ela se valha de uma tecnologia simples, mas que leve em conta a complexidade que é mexer nessa questão ambiental. Porque a gente sabe que na região central existem, como o César falou, vários pontos ali onde já há o tamponamento, onde existem pontos que já está consolidado. Mas é preciso que a solução ela contemple uma série de aspectos e que fechar mais do que já está eu vejo como algo muito complicado.
e a ciência e a tecnologia estão aí para nos dar suporte. Então, que essa solução ela seja realmente vista com bastante critério, que a Prefeitura e todos os órgãos envolvidos busquem realmente pensar nessa complexidade, para que a solução seja uma solução que contemple mais as nossas necessidades, não apenas pensando na questão de evitar as cheias, mas também de valorizar, como já foi dito, a presença de um rio que marca a nossa história como cricimense. Eu, quando tinha 6 anos, descia da escolinha de São Bentinho, lá na Santa Bárbara, e atravessava o rio, literalmente apanhava em casa, porque na época o resíduo do curtume da Albó já passava ali, né? Deixando a água turva, verde, enfim. Então, assim, que se pense com bastante critério e que se esgote todas as discussões para que se tenha um projeto técnico, não é? Mas que contemple a complexidade que a gente tem que entender na cidade de Criciúma, né? Que, infelizmente, nosso planejamento ele vem sido, ao longo das décadas, tido muitas falhas, enfim, e hoje a gente paga exatamente esse preço. Tá? Muito obrigado. Vereador Douglas Matos. Boa noite, presidente, boa noite a todos os convidados, os colegas vereadores e todas as entidades, todos, enfim, presentes na reunião. Assim, de forma bem objetiva para oportunizar a todos. Eu estou há 13 anos na Câmara, ainda sou do tempo que a barragem estava, nesse período, quando eu entrei aqui, o projeto da barragem estava arquivado. Lembro quando nós saímos daqui nós éramos 21 vereadores naquela época, nós saímos 15 vereadores daqui, de van. Fomos na Assembleia Legislativa, na Casa Civil, era o Dr. Eduardo Moreira, né, que era o secretário da Casa Civil. Fomos na Casan, fomos visitando vários gabinetes para desarquivar o projeto. Já tinha muitos anos, né, era um problema sério esse problema de água. Quem liderou aquele movimento aqui na Câmara, quem iniciou, depois tanto tempo arquivado, foi o vereador Zé Agente. Faço questão de lembrar isso porque ele repetia semanalmente essa questão da barragem. Depois tem toda uma história muito bonita, muito interessante, para iniciar essa obra de recolhimento e tratamento de esgoto, né, que está perfurando aí a cidade, causando um transtorno transitório e uma obra com certeza muito meritória. Uma articulação muito bem feita da cidade, para que esses recursos pudessem chegar em Criciúma. E agora nós somos, dentro dessa visão, eu acho que uma visão fica mais clara, a necessidade de tratar as questões como bacia, Schneider. Vem essa questão do canal auxiliar, né, que tem uma repercussão em toda a bacia, dos canais, e essa obra no Araranguá, que, pelo que eu acompanho pela imprensa, tem lá alguma polêmica ainda. Eu estive com o prefeito há poucos dias atrás, o prefeito de Araranguá, o Mariano Mazzuco, mas que de qualquer maneira, feita levando em consideração, construída levando em consideração as questões ambientais, acho que vai ter um impacto muito positivo. Turismo, eles falam de uma possibilidade na entrada de pescado, naturalmente do mar para o rio, na construção de um porto pesqueiro e no combate às cheias da região. Todas as obras, a maioria dessas obras, são 4, foram construídas com recursos do governo federal e alguma coisa do governo do estado, que demonstra uma razoável capacidade de articulação da região, para enfrentar essas questões que todas são conectadas entre si. Não dá para entrar em detalhes. E tem aquela sentença judicial, né, contra as mineradoras, que no ano passado, o Sindicato de Mineradores esteve aqui na Câmara e eu calculei, eu somei a mão mesmo ali no improviso, em função daquela sentença, eu acho que eram 14 milhões de reais investidos por ano em recuperação ambiental. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então há um conjunto de ações
Nós não vivemos, e isso num período muito curto, Júlio. Eu estou falando que eu cheguei aqui há 12 anos atrás. Um período muito curto, muita coisa avançou. Polêmicas, nem todas com uma concordância absoluta de todos nós, faz parte do processo. E eu acho que essa questão do tamponamento, assim, depois eu vi o Abrão, eu acho que ela não é tão polêmica. Não existe uma opinião formada de alguém defendendo o tamponamento, o fechamento da parte de cima do rio, né? Agora, o Vassi colocou uma questão que eu vou ressaltar aqui na mesa, Vassi. Que essa sim, ela parece menor, mas ela ficou solta ainda aqui na reunião. E aí a minha pergunta iria para o doutor Luciano. O nosso Código Ambiental Estadual aqui, né, ele tem uma definição, 5 metros, né? O senhor fala em 15, porque a legislação federal fala em 15. E esse nosso código deve passar amanhã depois aí pelo crivo dos tribunais superiores, pelo que se vê, né? Mas de qualquer maneira, o ministro, eu escutei uma entrevista do ministro Mink falando sobre esse código estadual, o ministro do Meio Ambiente. Ele, claro, ele é contra, ele tem lá as posições dele, mas ele reconhece a necessidade, eu ouvi na entrevista dele, a necessidade de flexibilizar em algumas situações específicas, muito pontuais. E citou exemplos, como no Pará. Eu me lembro do exemplo que ele deu, não sei o que aconteceu lá no Pará, mas ele citou como exemplo. Que, dizendo que no entendimento dele, não se pode ter uma legislação ambiental aplicável para o centro de Criciúma e para a floresta amazônica. Ele reconhece que ela fica um pouco irracional, né? Quem sou eu para falar sobre isso, né? Eu ouço, mas eu escutei o doutor Luciano falando que já existem alguns casos em Criciúma em que houve termo de ajuste de conduta com 15 metros. Agora, a minha pergunta é a seguinte, assim, no centro da cidade de Criciúma, tem casos, eu vou fazer 2 perguntas, se eu quiser responder já. Existe no centro da cidade terrenos aqui muito próximos daqui do centro, com termo de ajuste de conduta com 15 metros, doutor Luciano? Sim, em vários casos. No centro aqui da cidade? Isso. 15 metros cada lado? É que na maioria das vezes o proprietário ele só tem uma margem, né? Dificilmente tem os 2 lados, né? Certo. Na verdade, como o senhor falou, a legislação federal aplicável a qualquer recurso hídrico, curso d'água, é o Código Florestal. Justamente a flexibilização que está se dando é a aplicação da Lei de Passatempo Solo Urbano, com base num acordo, numa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que se verifiquem recursos d'água que atravessam centros de grandes cidades, canalizados, com ocupações consolidadas, toda uma série de situações vem se aplicando os 15 metros. Já flexibilizando, a lei federal seria o Código Florestal. Então, existem situações específicas de rio urbano e rio rural. Dependendo da situação do rio urbano, ocupação consolidada, canalização do rio, tem se determinado o recuo mínimo de 15 metros. Flexibiliza para 15? Exatamente. Já 5 já é diferente. É outro papo. Já 5, só o Código Ambiental Catarinense. É que impõe. E aí é que eu vou fazer uma outra pergunta já. O senhor já meio que respondeu, mas para ser mais... porque você fez uma proposta aqui, né, você? Mas uma já está mais tranquilo, né? Vou para aquela que ainda não... que eu acho que ficou meio sem resposta objetiva, ou sem uma avaliação clara aqui de quem falou. Para ser objetivo, assim, não sei se estou conseguindo ser, mas estou tentando. Que é a questão dessa questão que a iniciativa privada construiria a contenção ou a retenção de 5 metros em troca da ocupação. Como é que o senhor avalia isso objetivamente? O senhor meio que respondeu, mas só para ser mais... Sim. Na verdade, nós temos a resolução com SEMA que diz que a canalização de curso d'água e retificação é considerada uma atividade potencialmente poluidora.
Isso está previsto na resolução CONSEMA. E aí nós temos a resolução CONAMA, a 369, que diz que só existe um caso excepcional que se pode fazer a retificação ou cobrir, né, ou canalizar um curso d'água. Se determinada obra for assim reconhecida pelo órgão ambiental licenciador como obra de utilidade pública. É o caso excepcional que a lei permite. Então, no caso específico que foi colocado até agora, teria que se discutir se essa obra, essa sugestão do Fontana, tem caráter excepcional de utilidade pública. E para você ter essa certeza, teria que ser feito um estudo de impacto ambiental, para chegar a essa conclusão. É isso. Continue a discussão com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa e a todos os presentes. Quanto à questão de fechar... O Zé que está cobrando a minha apresentação aí. Eu sou o professor Tadeu, da Unesc, e vim aqui também representar pela segunda vez nesse fórum. Para não ser repetitivo, porque nós também já discutimos na semana passada, na outra e ainda hoje de manhã, mas essa questão de tamponamento, nós precisamos, antes de mais nada, analisar isso como uma bacia, como a gente está colocando aqui. Isso sendo uma bacia, nós temos toda a rede hidrográfica. E a rede hidrográfica, ela descarrega toda no Rio Criciúma. O Rio Criciúma é para ser o canal principal de drenagem dessa bacia. Então, é essa consideração que tem que ser feita nessa hora do estudo de impacto ambiental. Então, o impacto ambiental deve ser feito. Eu acho que o impacto ambiental pode levar a algumas soluções, seja essa do Fontana ou não, até porque o plano diretor de Criciúma, eu não tenho conhecimento se ainda existe isso, mas alguém pode me confirmar, mas previa até alguns tempo atrás que cada construção deixasse 20% de área de infiltração. Só que a pergunta fica, quanto de infiltração esses terrenos podem absorver? Tem terrenos aqui em Criciúma, eu conheço, já fiz obras aqui em Criciúma, que a rocha está aflorando ali, não absorve nada, então para que o 20%? Então talvez uma solução desse tipo, desde que faça um estudo aprofundado de impacto ambiental, pode apontar de que forma que faça isso. Então, só para lembrar que esse rio, na verdade, é o canal, é a descarga principal da drenagem dessa bacia, e que o impacto ambiental tem que ser feito, sim, porque senão não vamos ter um estudo completo. E a minha sugestão fica, então, que esse valor de obra não fique preso só à obra, que fique também para aplicar nesse estudo de impacto ambiental. É isso, obrigado. Continua em discussão, a palavra está livre. Pergunta para ficar gravado depois, né, Douglas? Só um minuto. Eu esqueci de fazer uma pergunta para o Abrão, me veio agora. Eventualmente, com a conclusão dessa obra, que o recurso aí de 23 milhões, né, desses canais auxiliares, que nível de impacto ele tem na solução do problema das cheias? Assim, claro que você não vai poder responder nem adivinhar, mas assim, dá para ter, pelo que você conhece do projeto, dá para ter já uma opinião, Abrão? Bem, nós tínhamos um estudo anterior, como eu frisei, né, antes, onde eles trabalhavam com um índice em torno de 80% mais ou menos de solução do problema das cheias. Evidentemente, como eu já frisei, o projeto executivo não está pronto, está sendo revisto, mas em torno de 80% mais ou menos da cheia. A palavra está livre lá. A palavra está livre. Boa noite. Eu sou o Licínio Goulart, eu moro no bairro Comerciário, faço parte da associação do bairro. Eu queria fazer uma pergunta sobre o esgoto que está sendo feito. Eu e um colega meu, que ele é engenheiro, eu não sou, nós vimos eles escavar de frente o Baratão ali no Bradesco,
e foi cortado o rio Criciúma no meio e foi atravessado o cano de esgoto. Eu acho que aquilo ali vai ser um entrave para cheias. E outra coisa, depois tem a 6 de janeiro, tem a João Zanetti e tem a Padre Pedro Baldocini, que também vai ser cortado. Esses canos vão cortar os rios Criciúma nessas passagens ali, trancando a passagem da água do rio? Obrigado. Bom, a questão do projeto da rede de esgotos, realmente ela tem algumas intersecções que se deparam aí durante o percurso e que são avaliadas, algumas previstas, outras não, e que são avaliadas no momento em que se depara com elas. Esse caso específico da Praça Nereu Ramos, esse projeto dos canais auxiliares, ele tinha realmente um trajeto naquele local e está sendo motivo de reavaliação. Nós temos um profissional acompanhando diariamente as obras do esgoto e todas essas interseções, aí, como eu falei, elas estão sendo monitoradas. Evidentemente que algumas situações, no momento, inclusive, da execução do canal, elas vão ter que ser relocadas. Eu posso citar o exemplo, inclusive, da esquina nós estávamos trabalhando ali no sábado e no domingo, na esquina da antiga Lojas Renner, ali bem no centro, ali, no antigo Besquinha. Ali nos deparamos com uma adutora, uma rede de distribuição de água prevista no projeto e uma adutora muito antiga que não constava nem nos cadastros da Casan. Então são situações que ocorrem e a gente discute e reavalia no momento. Mas a preocupação acho que é válida, né? E não está passando em vão. Eu quero ressaltar que de frente ao Baratão ali, foi cortado o rio Criciúma, que são tijolo maciço, e o cano ficou atravessado no meio. É isso que eu quero me referir. Sim, ali, como eu falei, aquela seção ali do rio Criciúma, ela vai sofrer uma modificação com o projeto novo que nós estamos confeccionando. Antes de eu registrar a presença do Antônio Adílio, assessor do meio ambiente da Casan, que representa também a bacia do rio Uruçanga. A palavra continua livre. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Maria Isabel Topanotti, sou moradora do município de Criciúma, e eu e a minha colega aqui, Eliane, estamos representando o CEIPAC, o Centro de Estudos Integrados e de Promoção do Ambiente da Cidadania. É uma ONG socioambiental, a gente está aí no município desde 1999, e nós não poderíamos deixar de comparecer, né, nesse momento para exercer a nossa cidadania. Nós, eu e Eliane, fazemos parte, junto com Antônio Adílio, do Comitê de Bacias do Rio Uruçanga. Apesar de não estarmos dentro do Comitê do Araranguá, mas a gente veio aqui dar um apoio para os colegas, principalmente para morar aqui, né? No seguinte sentido, quero ressaltar a importância dos comitês de bacia. Nosso colega ali, vice-presidente do Comitê do Araranguá, já citou, né, as competências do comitê. O comitê está inserido junto com outros entes no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e não está tendo a visibilidade e não se está dando a importância devida que esse comitê, não só aqui na nossa região, mas a nível
né, em todo o Brasil, deve ter. Quando eu comecei a acompanhar as discussões do Fórum das Cheias, que foi criado, eu não imaginava que ele já tivesse tomado essa proporção, onde a gente verifica que a maioria das pessoas que estão discutindo, né, até os 2 encontros atrás, e esse terceiro, são entidades e o governo que, inclusive, tem assento nos comitês, mas, reforçando a fala do colega ali de Araranguá, estão um pouco ausentes. Fico preocupada em saber que, de repente, nós estamos recebendo recursos do governo federal para investir em obras aí no Rio, sem levar em conta que esse tema teria que ser discutido pelo comitê. A gente não aqui, vou me fazer de conta que eu faço parte do comitê do Araranguá, porque eu estou participando de capacitações junto com os colegas. Isso poderia estar acontecendo dentro do comitê de bacias do Uruçanga, mas não. Mas digo assim, o comitê, ele é como se fosse, hoje na legislação federal, como se fosse um parlamento das águas. E a gente tem que começar a aprender a reconhecer, né, que tem pessoas que tiram seu tempo entre governo, sociedade civil e as empresas que utilizam a água, que tiram seu tempo, vão para esses locais todo mês discutir e que gostariam de estar debatendo esse tema lá. Um comitê de bacia, ele não vai acabar daqui 2 anos, daqui 1 década, não. Ele tem toda uma dinâmica e gostaria de encerrar a minha fala pedindo, né, como moradora aqui do município, que como encaminhamento deste encontro, que alguns já falaram que seria o último, né, que a gente então tirasse como encaminhamento mesmo, levar essa discussão para o âmbito do Comitê de Bacias do Araranguá, junto com todos os técnicos. Lá existem outros técnicos que podem contribuir muito, e ressaltando que não dá para ter recurso federal investido em obra e essa obra não ser discutida no âmbito do comitê. Seria até, inclusive, um grande ponto a ser ressaltado em algum encaminhamento jurídico por parte da promotoria. Nós não podemos deixar esse furo, deixar essa falha. E nós, do CEIPAC, comungamos com o entendimento do Ministério Público, que se o Rio Criciúma, né, tem sua função ecológica, tem outras alternativas, nós queremos vê-lo vivo e não extingui-lo. Então, vereadores, pessoal da SIC que está aqui, por favor, olhem os comitês, no caso o comitê do Araranguá, como um agente facilitador, como um ajudador, e a gente continuar discutindo esse assunto e chegar na melhor solução. Ok? Boa noite. Registrar a presença do Pedro Arnos, representando o presidente da REC, o prefeito de Uruçanga, o Zen. A palavra. Boa noite, eu sou o Jaziel, eu estou aqui na cidade de Criciúma já há 13 anos e vejo todo ano, né, esse problema das cheias. Aí as pessoas dizem que tem estudo, tem projeto e vem recurso, isso, mas a cheia está aí, né? Eu hoje moro aqui no início da Marcelo Ludete e quando chove preciso sair, tem água. Se eu tiver em outro local, aí eu fico pensando como é que eu vou chegar em casa se der uma tromba d'água forte, por causa que eu tenho que passar pela Pedro Benedetti. O empresário Fontana ali falou sobre fazer uma retenção ali. Mas aí as pessoas não vão parar de jogar bagulho dentro do rio. E ali eu penso que a água vai ficar retida ali e depois ela vai sair. Mas a lixeira vai ficar ali. Se tampar, como é que vai limpar aquilo ali? Outro lado também falou na revitalização, para plantar e fazer não sei o que e tal. Mas aqui naquele espaço que tem ali, vai plantar o quê? Ou tem pedra, pirita, não nasce nada ali. Tem esse lado também. Como é que fica essa situação?
tudo bem, fazer essa engenharia que fazem nos prédios e nas casas é muito importante. No meu entendimento, uma ideia, né, que ser colocada para resolver o problema começa por aí. Não tem outra forma, porque se a gente for pensar, é isso, é aquilo, aparece tanta coisa, mas o que está interessando é resultado. Não é outra coisa, já está no terceiro fórum, ali cada um fala uma coisa e daqui a pouco vai ter mais quanto? Mais 3? Ou esperar outra cheia, morrer alguém, dar prejuízo, para se sensibilizar de novo, agora vamos fazer de novo, agora vai acontecer. Aí deu aquela calmaria, ficou tudo tranquilo, aí vamos pensar o que vai acontecer e o tempo passando. Eu gostaria de saber aqui resultado, para resolver. É o que está interessando para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos ter mais um ou duas pessoas para perguntar e depois nós vamos para os encaminhamentos. A sua falação, quem querer se inscreva, né? Para depois nós ir para os encaminhamentos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Me chamo José Feliciano Júnior, sou cidadão criciumense, estou aqui na condição de D. Que eu acho, uma opinião, como se tem falado, que com muita dificuldade se desobstrui os canais hoje, né, que é uma das, vamos dizer hoje, uma das questões que fazem com que as ciências aconteçam em certos pontos. Eu acho que se hoje houvesse, não sei hoje que ponto o poder público tem agido na maneira de conscientizar essas pessoas moradoras ribeirinhas, né, dessa conscientização de não jogar lixo e se existe uma multa, algo assim que a prefeitura faça, porque se nós começarmos hoje, se você tiver um estudo que realmente leve a sério isso, que não, se o rio não tivesse hoje detritos, não tivesse lixo, eu acho que nós teríamos aí um bom número de diminuição no número de cheias, né? Se o rio pudesse fluir normalmente. Queria saber então das autoridades hoje aqui, quais são os tipos de ação, né, que se tem feito para conscientização, né, e se existe multa mesmo para isso, se hoje os cidadãos podem denunciar, se existe um canal de denúncia para quem faz isso. E uma ideia, só um pequeno ponto, na ideia do senhor empresário Valcir Fontana, eu acho que essas caixas coletoras da água da chuva poderiam ser subsidiadas ou pela prefeitura ou por um governo, por um outro órgão estadual, né, ou de esfera federal, alguma coisa assim. Obrigado. Mais alguém? Boa noite. Aí na falação nós encerramos, depois o doutor Luciano. Tem mais alguém? Tá. Oi. Boa noite, eu sou Arthur Lessa, do blog do Lessa. Eu tenho duas perguntas para o Dr. Luciano. A primeira é, após o esgoto ser posto em funcionamento, quanto tempo para limpar o rio? Já que não vai mais esgoto para o rio, vai para o esgoto como deve ser. E o segundo é, pelo que eu entendi como leigo, o projeto do Fontana é pegar água da chuva, não do rio, direto da chuva e acumular essa água. Como que ela pode ser mais poluidora do que a água cair direto no rio e o rio sujo se espalhar pelas ruas? Obrigado. Essa pergunta, vou passar para o Fontana, que é o autor aí do projeto, né? Mas a questão do esgoto, na verdade, nós não temos como dar essa informação precisa, porque isso é uma informação técnica, eu não tenho condições de responder. O que vai acabar acontecendo quando a rede coletora de esgoto for ativada no centro da cidade e começar a funcionar, é que vai ter que haver uma mobilização por parte da prefeitura, o Ministério Público pode ser parceiro, no sentido de notificar as pessoas que residem na margem do rio Criciúma e que hoje estão despejando esgoto diretamente a fazer a ligação na rede coletora, sob pena, inclusive, de infração ambiental administrativa e responder por crime de poluição, crime ambiental de poluição. Porque hoje você não tem como punir essas pessoas por crime de poluição porque elas não têm para onde colocar o esgoto. A prefeitura não dá, nem a Casan dá essa possibilidade. Agora, no momento que a rede coletora estiver funcionando, você pode exigir sim que ela
não despeje mais o esgoto no rio e faça a ligação na rede coletora. E dali para frente, isso é um processo que vai demorar alguns meses, né? Vai ter que ser feita uma campanha publicitária, mobilização em toda a cidade, para que ninguém mais polua o rio Criciúma. E a partir daí, então, é que a gente vai observar como é que vai ficar essa situação da vazão da água do rio, se ele vai secar, se ele não vai secar, se as nascentes que existem hoje vão dar conta de ter uma vazão mínima de água. Tudo isso é dado conhecimento técnico, né? Então eu não teria condições de dizer. Daria para repetir a segunda pergunta? A segunda pergunta é que, pelo que eu entendi, o projeto da retenção de água é retenção de água da chuva, não da retenção da água do rio. Então, pelo que parece para mim, pelo menos, é que pega direto da chuva, não parece ser tão poluidor quanto a água cair no rio, encher o rio, que já está poluído, e assim poluir a rua. Que apresentou aqui duas propostas. Uma solução é imediata. Se diz a possibilidade, eu acredito que para o próximo verão já teria algumas caixas dessas de retenção da chuva. A solução a longo prazo. Né? As futuras obras, futuras casas que fosse construir, se criasse uma caixa de retenção de água e pudesse usar essa água no jardim ou no vaso sanitário. Então essa é uma solução a longo prazo, uma solução formiguinha. A cada casa fazia uma caixa d'água nisso, né? Então, e a segunda é uma solução mais rápida, uma solução que nós ia retirar a água das ruas e reter ela ao longo do rio. Né? Ia reter água. A gente vê nessas enchentes que não sobe muito, mais de meio metro não sobe. Alguns pontos a gente nota na João Sequinel que as bocas de lobo, a drenagem não absorve a rua do Pio Correia, e essa vem pela rua. Então a nossa sugestão era fazer essas caixas de retenção de água ao longo do rio. Certamente a rua está poluída, mas é muito melhor ela estar retida dentro do rio do que na rua, ou nas casas ou nas lojas do comércio. Então essas são duas sugestões que a gente traz hoje para realmente dar encaminhamento para a solução. Porque a gente fala muito, e às vezes não acontece, né? E isso puxando o problema para pessoa privada, puxando o problema para o empresário, puxando a pessoa para poder, não jogando o problema para o poder público, porque todo mundo acha que o poder público tem que resolver tudo. Mas o problema é das pessoas, e o poder público está lá representando as pessoas. Então eu acho que cada cidadão tem que fazer a sua parte. Tem aquele que só não jogando o sofá, o pneu no lixo, já está fazendo a sua parte. Então se aquele deixa de jogar no lixo, se aquele, por exemplo, lá no Rio, tem pedras lá dentro que caíram do muro, né? Estão lá, se retirando aquelas pedras, também contribuindo. Então, cada um contribuindo um pouquinho, eu tenho certeza que a solução acontecerá. Agora, nós fazer discurso mirabolante, ficar aqui debatendo e não encaminhando para uma solução, a solução não acontece. Né? Então, a preocupação minha foi isso, pensar, e essas soluções que eu pensei, faz muito tempo que eu estou pensando nela, mais de ano. Né? São soluções, podem ser implantadas a partir de amanhã. Se todos entenderem que é importante, se existir uma concordância. E a solução, eu acredito, está na mão das pessoas. O povo é muito mais alternativo do que o poder público. O povo, as soluções particulares são muito mais dinâmicas. Sempre o poder público vem atrás do problema. Nós temos que se antecipar. Né? Então, o poder público, por mais que ele se esforce, os recursos são limitados. Né? A gente vê o prefeito, às vezes ele me liga às 10 da noite, tem pessoas que marcam reunião no sábado de carnaval, para procurar as soluções para o município. Mas ele tem que pensar para 200 mil pessoas. E se parte dessas 200 mil pessoas procurar cada um fazer uma parte, eu tenho certeza que nós vamos ter uma cidade melhor, uma cidade mais dinâmica e uma cidade mais humana. Obrigado. Nós temos os três inscritos, esses três vão fazer suas perguntas. E depois o doutor Luciano vai fazer uma proposta conciliatória aqui, que tudo sai sorridente aí. Com a palavra, Júlio César. Bom, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o secretário Abrão. Vou pegar o gancho aqui do vereador Douglas.
Essa verba que vindo do governo federal, de 23 milhões para o canal auxiliar, esse canal auxiliar deve resolver algo em torno de 80% do problema, correto? As bacias de contenção, elas estão inseridas nesse projeto, e se estão, se elas se encarregam desses 20% e sobra mais alguma coisa? Bom, na verdade as bacias de contenção, né, ela, no primeiro projeto, vamos dizer assim, elas não estavam contempladas estão sendo motivo de estudo agora para esse projeto executivo que nós chamamos. É evidente que quando se fala em percentual é muito relativo, né? Índices pluviométricos são muito relativos, mas elas viriam sim para contemplar, as bacias viriam para contemplar cheias maiores, né? Solução definitiva é muito relativo se falar também, né? Mas o objetivo realmente é se solucionar de vez, vamos dizer assim, o problema das cheias. Boa noite, eu sou Maurício Carneiro, arquiteto, estou participando nesse terceiro fórum, como já fiz nos outros dois. Acompanhei a opinião de todos, a manifestação, e dou os parabéns, porque eu acho que nós estamos evoluindo para um bom termo. E acho que as sugestões dadas são boas e a gente tem aproveitado, tem muita coisa para aproveitar. Mas no sentido de encaminhamento, a sugestão, acho que assim, o que a gente está faltando aqui, eu como trabalho com desenho, né, eu gosto de ver desenho, acho que está faltando, acho o momento agora, o próximo passo, a gente ver algo de desenho e construir um projeto que seja discutido pelos órgãos ambientais, pela prefeitura, pelo fórum, né, das bacias, e que a gente possa vir de algum lugar, vir um estudo, contemplando talvez o projeto então dos novos canais, e onde for necessário se implantar bacias de contenção, qual o impacto que vai ter isso. Eu acho que tapar o rio, concordo que não é solução, alargamento do rio eu concordo que é solução em determinados pontos. Vou externar aqui novamente a minha preocupação relativa à renovação urbana da cidade, ou seja, onde já está tapado, onde já está construído por prédios que estão deteriorados, que estão antigos, e que esses prédios antigos eu até considero que não estão irregulares e não estão ilegais, porque eles foram construídos antes da lei. Né? Quando eles foram construídos, sei lá, por outra consequência que existia, hoje eles estão ilegais, mas é uma herança que veio, que talvez isso tenha que ser pensado de uma forma mais carinhosa para os centros urbanos de como fazer essa renovação. Isso que vai dizer, eu acho que é esse grande projeto. E eu acho sim que esse grande projeto é um caso de utilidade pública para a cidade. E não um caso isolado do terreno de A, o terreno de B, o terreno de C, deixa 5, deixa 10, deixa 15, constrói. Eu acho que existem mecanismos de se fazer permuta, seja com taxa de ocupação ou índice de aproveitamento, quer dizer, o plano diretor está aí, o estatuto da cidade está aí, com legislação que possa ser feito isso em parceria e em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, etc. Então eu acho que falta agora a gente amarrar essas pontas todas que estão colocadas, fazer um projeto, um desenho mesmo, de como isso seria uma proposta de solução, e a partir dessa proposta a gente tentar. E eu vejo assim, justamente quero repetir, eu acho que não são pontos isolados, é um grande projeto, e este projeto eu vejo como de utilidade pública, porque ele interessa a toda a cidade, né? A grande parte da cidade, pelo menos da bacia do Rio Criciúma. Era isso que eu queria colocar, e obrigado pela atenção. O doutor Luciano agora ele será o último a falar, e tem uma proposta conciliadora aí. Vamos então para os encaminhamentos finais. Com a palavra, doutor Luciano. Ok, presidente. Vamos ver se a gente consegue chegar numa unanimidade aqui. O canal auxiliar e as bacias de contenção, que são integrantes do projeto inicial, aliás, o canal auxiliar, né, e pode haver um adendo das bacias de contenção, para a utilização desse recurso público federal, é unânime, né? Eu acho que isso todos concordam, desde que, obviamente, precedido de estudo de impacto ambiental. Ok? Então, essa questão está superada. A minha proposta é o seguinte: a gente não fala, nesse momento, de tamponamento do rio. Até porque, pelas conversas, até
foi mais ou menos o indicativo, né? Esqueçamos a questão do tamponamento. Vamos abraçar a ideia do Fontana eu anotei aqui, a criação de bolsões construídos, contíguos às margens do rio, nos terrenos onde ainda não há edificação. Aí vai depender muito da largura do rio, do tamanho do terreno. Nós partiríamos, então, através da iniciativa privada, da formulação de um estudo de impacto ambiental específico para a criação desses bolsões em terrenos particulares onde não há edificação. Ok. Vamos dizer que o estudo de impacto ambiental está pronto. O seu conhecimento, nós então marcaríamos uma nova reunião, poderia ser aqui nesta casa, com a presença do comitê, Polícia Ambiental, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Fundação do Meio Ambiente Criciúma, Fátima e, por que não, o IBAMA. E representantes técnicos de outros órgãos, né, que pudessem estar presentes, para então fazer a discussão técnica desse resultado, desse ERIMA, e aí após o resultado, se assim considerar positiva, né, que não haja impacto ambiental essa obra, e o órgão ambiental licenciador, a FANCRI ou a Fátima, assim considerar como obra de utilidade pública, todos concordariam com essa obra e a obra seria executada. Quem é que contraria esse estudo de impacto ambiental sobre alargamento do rio Criciúma? Quem é que contraria esse estudo de ARIMA? Porque não pode demorar, nós queremos na próxima enchente, no próximo verão não tem enchente, né? Não, mas aí se tiver o canal auxiliar já vai ter 80% de redução, né? Sim, mas se até lá não ficar pronto. Não, só para você entender. Esse estudo de ARIMA, quem é que contrataria? Para ser prático, né? A iniciativa privada. Tá bom? Onde é que eu tenho terreno, eu contrato. É isso ou onde é que todo mundo tem que contratar? Um só para o rio todo? Em conjunto com o executivo, os empresários. Se eu entendi direito, Fontana, doutor Luciano e colegas, a iniciativa privada, ela, na medida em que ela banca aquela contenção, a retenção, né? Mais retenção, acho que contenção. A retenção... Retificação. Retificação. É retificação? Retificar o custo d'água, né? Tá. Com contenção, sim. Bom, tá. Se ela banca, ao mesmo tempo ela pede como contrapartida a liberação para poder construir além isso, nos 5 metros. Então eu acho que aí, Fontana, ela, no interesse também, paga o estudo de impacto ambiental. A gente fala no estudo, às vezes a iniciativa privada ela tem os trechos onde ela tem a gerência ou ela tem a extremidade. A minha preocupação é se isso vai ser no trecho todo ou parte do trecho. Essa é a preocupação. Cada um o seu pedaço. Eu penso, Fontana, assim, se quer agilizar esse estudo de impacto ambiental, se quer agilizar, a ARIMA tem que ser pela iniciativa privada. Se for pela iniciativa pública, tem licitação, aquele processo lento que todos nós conhecemos. Então, parte do princípio que o executivo discute com os empresários, que seja os empresários, vai ser rápido. Sim, tem. Sim. Porque a questão pública é muito lenta, né? E só para complementar minha encaminhamento, com relação ao Rio Criciúma, o Poder Público Municipal se comprometeria em estar sempre limpando, né, desobstruindo os obstáculos, né, para que em qualquer chuva a gente não seja surpreendido, até que realmente essas obras sejam terminadas. E também, de contrapartida, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público em parceria lançaríamos uma campanha de educação ambiental na cidade para que as pessoas não jogassem mais o lixo no rio. Sem dúvida, dentro da legalidade, a Câmara é parceira desse projeto. Doutor Luciano, eu penso que se alguém tiver mais alguma dúvida, isso aqui está registrado, vai ter uma ata, mandamos a ata para todas as pessoas interessadas nesse projeto. Marcamos essa seria uma nova reunião com todos os órgãos, aí é onde nós vamos deixar fechado no papel, bonitinho, trazer mais alguns empresários, para fechar, uma vez por toda, esse mês ainda, deixar pronto esse acordo, esse encaminhamento que você deu aqui, foi muito feliz do seu encaminhamento. O vereador Zilli quer fazer uso da palavra. Seria senhor presidente, quero agradecer aí a presença dos convidados. Realmente, esse terceiro fórum, vereador Douglas, acho que
foi concreto, foi objetivo, e nós ouvimos aqui várias propostas, e isso é importante, o diálogo e a discussão. Chegamos aqui com parecer, uma posição do Ministério Público, uma posição do Executivo e os empresários através do Sinduscom. Depois de ouvir todas as lideranças aqui, realmente chegou a uma conclusão de que realmente, que eu falei outra vez, doutor Luciano, professor, aqui que tem que existir a flexibilidade. E quero dar parabéns a Vossa Excelência por tudo isso que eu tenho ouvido e dar essa flexibilidade para que buscamos, através da iniciativa privada, ser parceiro, Fontana, juntamente com o poder público, exatamente buscar a conclusão. Nós temos certeza que não só a conclusão, a contenção é cheia, mas a nossa cidade, com certeza, será uma cidade mais viva, mais nova, não uma cidade velha, porque como falou o arquiteto, não podemos mais mexer nos prédios antigos, porque estão dentro encostado do rio. Então, a abertura dá uma vida nova para a cidade, né? E parabéns aí também ao Executivo, né, que soube também entender a situação, ser flexível também, não querer apenas o tamponamento do rio, e deixar claro que essa casa, mais uma vez, foi do mediador, e tenho certeza que todos vão ganhar, principalmente a cidade de Criciúma. Parabéns a todos, a essa casa, ao Ministério Público e à Prefeitura, e todas as entidades que representadas aqui. Tem que gravar, né? Eu penso o seguinte, para falar como eu acho, Maurício, que a reunião foi produtiva, né, e para o colega lá, amigo, que cobrou um pouco isso. Nós avançamos, tem um recurso, o governo municipal avançou, está avançando na sua conclusão quanto ao projeto, na perspectiva de mais ou menos 80% do problema ser resolvido. Eu acho que essa iniciativa que veio, essa proposta que vem da iniciativa privada, assim, sem muito otimismo, mas eu acho que ela pode, pelos cálculos que já haviam sido feitos, eu também conheço os cálculos, acho que pode resolver o outro 20. Ressaltar isso. Se superar essa condição que o senhor colocou da questão ambiental, evidentemente, do estudo ambiental, né, tem que fazer, mas se nós trabalhar essa questão ambiental direitinho no projeto, isso pode ser a solução de 100% do problema. É isso que eu quero ressaltar, porque pode dar um passo muito importante. Certo. E essa questão dos 5 metros de construção, isso tudo vai depender do que do EIA. Claro. A gente só vai poder falar desse assunto depois do resultado do EIA. Ela tem uma condição, mas se nós conseguirmos passar por essa condição, trabalhar direitinho tecnicamente para resolver a questão ambiental, né, que fica aqui, claro que os representantes da iniciativa privada vão contratar profissionais que levem muito em consideração a questão ambiental para superar as exigências legais, né? Cumprir as exigências legais. Mas eu acho que se conseguir cumprir, resolve o problema. Doutor Luciano, as suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. O Ministério Público também não quer dificultar e prejudicar o crescimento da cidade de Criciúma, pelo contrário, a gente defende o meio ambiente, a gente quer uma qualidade de vida ambiental, coisa que hoje se fala muito e a gente tem muito pouco aqui em Criciúma, infelizmente, né? E a gente quer ser parceiro da Câmara de Vereadores para essas discussões envolvendo o meio ambiente e nos colocamos à disposição para outros eventos, outras situações que precisar do apoio do Ministério Público. Obrigado. Fontana, suas considerações finais? Gostaria de agradecer a iniciativa da Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Agradecer a todos os vereadores, ao pessoal presente, que aqui surgiu uma solução, uma alternativa da base, surgiu uma iniciativa pequena, mas que possa resolver a solução, ter a solução. O Douglas foi muito feliz que o nosso transbordo que passa é 20%. Teoricamente, nós precisamos aumentar o rio em 20%. Teoricamente. Então, isso é muito importante. É uma solução que pode ser construída e compartilhada a todos. E é uma solução que está latente na cidade de Criciúma. Isso faz com que as soluções vão acontecer mais breve, mais rápido.
e eu acredito que isso, o povo de Criciúma, a Câmara de Vereadores, todo mundo tiveram um grande aprendizado nessas 3 reuniões. Então eu queria parabenizar o Edinho, o doutor Luciano, aqui o Abraão com a circulação, e a todos que participaram. Acho que foi muito importante, e assim nós vamos tornar a cidade ainda melhor, uma cidade mais dinâmica, e tenho certeza que se essa solução, nós demos esse encaminhamento, podemos ter outras com um encaminhamento ainda melhor. Abraão. Bem, encerrando também gostaria de parabenizar a iniciativa dessa casa, né, em promover esses debates, e sem dúvida nenhuma, dos 3 debates que a gente participou, eu saio daqui hoje acho que com objetivo atingido, ou praticamente atingido, vamos dizer assim, né? Vi uma evolução muito grande nesse nosso debate de hoje. Transmitirei isso ao prefeito Márcio Búrigo, né, que não pôde se fazer presente, e quero crer que deva ser esse o caminho, debatendo e discutindo-se para o bem de todos, né? Iniciativa privada, poder público, enfim. Então, sem dúvida, saio daqui muito satisfeito e contente acima de tudo. Muito obrigado. Capitão Comércio, as considerações finais. Só para complementar, então, ratificando o que todos já disseram, que estão todos de parabéns, né? Em menos de quase que 1h30 aí, chegamos a um consenso bem claro e objetivo de por que estávamos aqui hoje. Estão todos de parabéns. Eu vou registrar esse Fórum da Cheia, ele foi um retiro dos vereadores no final de semana, onde lá foi discutido vários pontos importantes da cidade, e foi unanimidade dos 12 vereadores que a prioridade era o desenvolvimento e as cheias do nosso município. Aí os 12 vereadores foram unânimes dizer que a importância do Ministério Promotor Público se fazer presente nessas fora da cheia. No primeiro encontro, o promotor tinha um compromisso, depois fomos até ele, e lá ele colocou à sua disposição que tinha interesse, e também de contribuir nessa discussão. E para nossa felicidade, doutor Luciano, hoje eu acho que os 12 vereadores, acho que executivo, legislativos, técnicos, as pessoas, nós temos um encaminhamento. E devemos ter outra, então, para nós fechar no papel essa questão da iniciativa privada, se a rima que vão fazer, esse impacto, todas essas pessoas aí vão estar juntos, mais o executivo, uma reunião mais ampla, com mais tempo, né? Vamos tentar fazer uma tarde, porque essa discussão é um pouco mais ampla, para ver quem é quem vai, que parte que vai tocar para você, para cada um, para nós, de uma vez por todas, ser ágil nesse processo. De antemão, todos nós entendemos que essa questão de licitação é importante que faça iniciativa privada pelo processo lento que tem a iniciativa pública. Então, parabéns, acho que a todos vocês, a todos que participaram, quem ganhou, mais uma vez foi o Criciúma. Obrigado. Boa noite a todos.